Boa noite, oficial, para a turma 46 e para a turma 47. Vamos dar início hoje à nossa terceira aula da disciplina. Então, vamos lá. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre a imprudência, sobre a negligência e sobre a imperícia, que são os 3 erros, tá, que os profissionais da área da saúde cometem, que pode estar trazendo aí algum prejuízo para a vida do nosso paciente e, consequentemente, um prejuízo para a nossa vida profissional. Eu sempre brinco com os alunos, se você fugir da imprudência, da negligência e da imperícia, você se aposenta, né, sem ter nenhum crime no código de ética dentro da instituição que você trabalha e dentro, né, do nosso conselho de ética, que quem regulamenta hoje em dia é o Corém e o COFEM, onde a gente tem um número de matrícula para que a gente possa trabalhar. É um registro profissional, é uma pasta. Tudo que você comete, tanto de benefício quanto de malefício, fica dentro dessa pasta. Dependendo da situação, essa pasta se torna público, tá? Que é dentre uma das advertências que a gente leva é a censura pública. Eu até comento, vez ou outra, que eu falei, eu acho que eu não conseguiria lidar com a censura pública, né? Ainda mais hoje que o veículo da internet, ele é muito rápido. Antes, a gente tinha que procurar, demorava um tempinho mais. Hoje em dia, não. Tá tudo ali, muito próximo, muito presente, tudo ganha uma velocidade, né? Muito intensa. Então, quando um profissional comete um erro e ele passa pela censura pública, rapidinho, todo mundo fica sabendo quem ele é, onde ele trabalha. E tudo que ele fez de benéfico durante anos na profissão é jogado por terra por um vacilo, né, em que ele cometeu e que a partir dali ele vai ficar conhecido por aquele erro. A gente sabe que a sociedade ela é cruel nesse quesito. Os profissionais são excepcionais, são excelentes, e aí lá na frente ele comete um deslize e ele é lembrado o resto da vida por aquele deslize, né? E quem é que faz isso? Os próprios colegas de profissão, né? Não é ninguém de fora, não, somos nós mesmos. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, dentro da assistência, alguns conceitos. Quem trabalha na área da saúde, porém, especificamente na área da enfermagem, vai exercer suas funções baseadas no Código de Ética. O Código de Ética está na íntegra para vocês aí na apostila. Então, depois não vai dizer que não sabia, tá? Porque não cabe. O profissional da área da saúde, ele tem que dominar, tá? Principalmente se ele for da enfermagem, ele tem que dominar o Código de Ética que regulamenta a nossa profissão. Do contrário, ele está passivo a inúmeros erros por falta de conhecimento, tá? E antes, isso não era tão exigido, mas hoje o Corém já configura inadmissível que o profissional da área da saúde não conheça as leis que regulamentam a profissão dele. Agora mesmo a gente está lutando aí uma PL para aprovar o nosso piso salarial. Todas as outras profissões já conseguiram as 30 horas ou redução da jornada de trabalho. Por exemplo, a galera da radiologia é 20 horas semanais, né? E aí, a gente sempre, quando eles conseguiram isso, eles levantaram a bandeira dos riscos dentro da profissão, né? A galera da radiologia colocou lá o risco com relação à exposição à radiação. A galera da fisioterapia colocou o risco ergonômico. E aí, todas as a galera da psicologia, que é uma profissão super nova, né, comparada à enfermagem, colocou o risco psicológico. Se a gente for analisar o cenário da enfermagem, nós temos todos esses riscos dentro de uma profissão apenas, que é a enfermagem. E até agora, a gente não conseguiu a redução da jornada de trabalho, pela falta de conhecimento dos profissionais. A gente domina mais a profissão do outro do que a nossa. Então, quando a gente voltar a nossa atenção para o Código de Ética e a conduta profissional do nosso regulamento, vai ficar muito mais fácil, a gente vai conseguir entender melhor como é que funciona esse universo da enfermagem e vai aprender a se posicionar no meio legal. Antes era difícil você encontrar um enfermeiro que fosse advogado. Hoje em dia, você já encontra vários enfermeiros, né, que foram fazer o curso de Direito de tão íntimo que eles ficaram das leis, normas que regem a nossa profissão. Então, hoje, dentro do Corém, nós temos vários enfermeiros que são advogados, que estão ali para nos representar enquanto categoria, tá? Já tentamos outros meios, né? Tentamos eleger algumas pessoas aí para elaborar leis. Até agora, nós não tivemos nenhum resultado positivo, mas não percamos a fé que uma hora melhora, né? Então, quando a gente vai relacionar isso,
O profissional ele deve estar constantemente atento em sua postura profissional, na sua comunicação e nos seus atos e, logicamente, na técnica que ele aplica cuidando ou administrando uma assistência para o seu paciente. Quando a gente observa uma página da rede social de um profissional da área da saúde, a gente espera não observar algumas questões. Antes, não era quesito de desempate para análise curricular, hoje em dia já é. Então, assim, algumas empresas observam o teu perfil nas redes sociais. Teve uma situação engraçada de uma seleção que ocorreu, e aí ficou ali naquela questão do empate, né? Empate técnico. E o critério de desempate foi a rede social. E aí a menina que tinha ido muito bem foi lá no... Não, quero saber por quê, onde foi que eu errei para melhorar e na próxima ser eu a selecionada. Daí ele falou assim, na tua rede social tá cheio de eu odeio a segunda-feira. Como é que alguém, né, que tá procurando emprego posta nas redes sociais com frequência que odeia a segunda-feira? Então, assim, às vezes a gente tem que analisar um pouquinho como é que a gente se vende nesse mercado, né? Porque isso pode ser uma forma de manter a gente em primeiro lugar ou pode ser uma forma também para descartar a gente enquanto profissional. Então, a gente tem que estar ali administrando agora até, né, esse posicionamento nas mídias sociais. Então, a gente tem que estar atento à nossa postura dentro da unidade hospitalar e à nossa postura nas redes sociais também, que é onde a gente é observado de maneira pública, né? Então, todo mundo tem uma certa visão da galera da enfermagem. Por exemplo, quando você pensa em uma enfermeira ou em um enfermeiro, qual o perfil que vem na tua mente, assim, de praxe? Na minha Como, cabeça, professora? quando você pensa no enfermeiro, fala a palavra para você enfermeiro, enfermeira, o que vem na tua cabeça, assim, de imagem, na hora? Vem que é uma pessoa assim que vai cuidar. No meu conceito, é uma pessoa assim que vai cuidar, entendeu? Que vai, na minha imagem, que vai, tipo, saber, por exemplo, chegar ali, pegar os, os, os técnicos, saber dividir ali todas as tarefas, ficar atenta a tudo. Na minha imagem, é uma responsabilidade muito grande. Eu penso assim, Depois de Entendi. Deus, é o braço e as pernas, porque quando você está lá internado, é o pau dos enfermeiros ou dos técnicos que está contigo. Verdade. Alguém falou aqui, ó, uma pessoa reservada, aí a outra falou assim, mulher de branco, aí a outra falou assim, ó, reservada, que tem cuidado. Exatamente isso que a gente pensa de um profissional enfermeiro. Uma pessoa mais reservada, mais pacata. Na minha cabeça, quando eu penso em enfermagem, eu penso naquela imagenzinha do silêncio. Então, eu não consigo admitir uma enfermagem que dá gargalhada no posto, entendeu? Eu não consigo admitir uma enfermagem que fala alto. Na minha cabeça não entra. Na minha cabeça a enfermagem é aquela profissão do silêncio, em que a gente só fala quando a nossa fala vai trazer algum benefício. Do contrário, a gente fica ali quietinho, né, no nosso lugar, na nossa postura comum, e quando solicitado, a gente vem com uma intervenção mais assertiva, mais segura. Agora, tem a galera da enfermagem, que é a galera que gosta de fazer o outro rir, que tá sempre brincando e tudo mais. Esse não é o meu perfil profissional. O meu perfil profissional é o perfil da resolutividade, né? Eu sou a enfermeira que resolve. Eu não sou a enfermeira que conversa, a enfermeira que brinca, eu sou a enfermeira que resolve o problema. Eu chego no plantão e tem um problema, o paciente está internado há 3 dias e o exame não saiu, está aguardando o exame. Eu agilizo o exame, assim, tento facilitar a vida daquele paciente ao máximo. Essa é a minha visão de abordagem profissional, né? Eu espero de uma enfermagem a resolutividade e uma postura mais assertiva, uma postura coerente com o nosso perfil profissional. Como o Luiz falou aí, as pessoas têm, né, uma visão da enfermagem como sendo anjos. E quando a gente observa um profissional que faz o mínimo, ele só faz o que ele deveria fazer. Nem a mais nem a menos. Ele faz exatamente o que a sociedade espera que ele faça enquanto enfermagem, o que o código de ética orienta que ele faça enquanto enfermagem. Essa pessoa é considerada anjo, né? Olha aí a responsabilidade. São os anjos. Imagina, você só fez
né, o que estava ali dentro da sua obrigatoriedade de fazer, de executar o que a sociedade espera de você. Então, a gente tem que estar atento qual é a imagem que a gente está passando. Porque se essa imagem, em algum momento, deturpar a profissão da enfermagem, você vai sofrer penalidades também. Aqui no Acre, no ano de 2018, ocorreu um vídeo que saiu em todas as redes sociais. Mídia do WhatsApp foi muito rápido, mas depois saiu em outras redes sociais. De uma pessoa com um pijaminha, né? Aquele pijaminha que caracteriza a enfermagem. Porém, todas as outras profissionais da área da saúde usam, por exemplo, as meninas que trabalham na cozinha do hospital, elas usam pijaminha, né? As meninas que trabalham distribuindo a comida, elas usam pijaminha. As meninas que trabalham na recepção do hospital usam o pijaminha. As enfermeiras usam pijaminha. As médicas usam pijaminha, né? Aquele pijaminha que define ali como sendo enfermagem. E aí tem um hospital aqui de Rio Branco que o pijaminha é todo colorido, cheio de bichinho, até pelo local que essas enfermeiras trabalham. E aí sai um vídeo de uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, né? Dentro de um carro ali num momento íntimo. Foi filmada e esse vídeo vazou. Então, quando chegou, né, nas redes sociais, chegou assim, ó, enfermeira do hospital tal é flagrada fazendo tal ato, que era obsceno. O Corém desceu de pau caçando essa enfermeira em tudo quanto era canto aqui de Rio Branco. No final, né, descobriu-se que não era uma enfermeira, não era ninguém ligado à enfermagem. Era uma pessoa que trabalhava na recepção do hospital. Mas isso saiu nas redes sociais? Não, não saiu. E assim, era uma beleza, essa mulher que saiu no vídeo, ela tinha uma beleza muito comum, né? Aqui no Acre, geralmente as mulheres têm cabelo liso e preto. Então, pelo ângulo em que foi filmado e pelo pijaminha que ela tava, que é um pijaminha universal, que todo mundo tem daquela cor, poderia ter sido qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que estar atento até nisso. Por exemplo, sair com pijaminha e entrar no supermercado, ir para o shopping, né? Ali as pessoas não imaginam outro profissional, não. Elas imaginam o quê? Um enfermeiro. Na hora é enfermagem. Quando a gente tem algumas situações que colocam o profissional numa situação difícil, na hora as pessoas já ligam, é enfermagem. Quer dizer, toda e qualquer outra classe está acima de qualquer suspeita, mas a enfermagem está sempre ali, na linha de frente dos conflitos. Quando você coloca enfermeira na rede social, pode colocar enfermeira, aí você coloca lá imagem. Vai aparecer um monte de Betty Boop. Algum de vocês sabe o que é a Betty Boop? Quem foi? O que ela fazia? Desenho. Ela era uma prostituta de luxo nos Estados Unidos. E é associada uma imagem dela, né, de jaleco, sentada numa mesa, sensualizando com cinta liga. A erotização da enfermagem também é algo que a gente quer tirar, né, de circulação. As pessoas erotizam a enfermagem, colocando a enfermagem numa condição de que toda enfermeira, né, ela tem uma conduta profissional diferenciada. Enfermeira que trabalha no plantão noturno. Aqui tem alguma mulher que sofreu preconceito no ambiente familiar quando disse que queria fazer enfermagem? Cursar enfermagem? Ouviu alguma piadinha sem graça? Meu filho falou por causa das horas, que trabalha muito. Ele falou, não, mãe, vai ficar muitas horas fora de casa. Ah, legal. Ele levantou aí uma questão interessante, que é as horas, né? Por isso que a gente tem que votar na PL para trabalhar só 30. Oi. Professora, só quando eu comecei a trabalhar no hospital, não na enfermagem, mas eu ouvi muita piadinha assim, porque lá em hospital todo mundo come todo mundo. Exatamente. E assim, entendeu? Muito, foi até para botar isso na cabeça do meu marido, que não é bem assim, não é assim. Exatamente. Né? E aqui no Acre as pessoas são mais rasgadas com esse preconceito. O pessoal rola muito a galera da noite. Exatamente. Aí vamos lá. Vamos ver aqui nos nossos deveres. A gente trabalha em regime de plantão. Para a gente sair do plantão, a gente precisa passar esse plantão para alguém. Se o nosso colega não for no plantão, nós somos obrigados a virar esse plantão, né, pelo mesmo número de horas que a gente estava de plantão. Por exemplo, eu entrei no plantão às 7 da manhã, teria que sair às 19 horas. Às 19 o colega não vem.
Daí eu sou obrigada a dobrar o plantão por mais 12 horas, porque é o horário da minha carga horária. Então eu tenho que ficar no plantão noturno. Qualquer um de vocês que estão aqui vai chegar um dia que vai ter que fazer um plantão noturno. Quer queira, quer não queira. E se você sair, você vai ser penalizado por abandono de plantão. Né? E o crime na Constituição é abandono de incapaz, porque as pessoas que estão lá são incapazes de se cuidar, por isso que elas estão na unidade hospitalar. Então, quando eu escuto alguém falando mal do plantão noturno, trabalha 12 horas e tem 36 de folga, tá? Quando eu escuto alguém falando mal da galera que trabalha no plantão noturno, me atinge diretamente. Primeiro porque eu trabalhei muito tempo no plantão noturno. A minha carga horária era noturna, porque a gente tem filho e precisa criar os filhos. Então eu trabalhava à noite. Mas aí eu fico analisando o cenário. Qualquer profissional pode trabalhar à noite, a qualquer momento. Basta que alguém falte e você seja obrigado a dobrar. Né? É uma obrigatoriedade que a gente tem enquanto profissional. A gente não pode abandonar o plantão. Então vai chegar um momento que qualquer um de vocês vai ter que continuar no hospital, quer queira, quer não queira. Agora vamos lá, eu trabalhei o dia inteiro, o colega não veio à noite, eu trabalhei à noite. Eu não sou obrigada a ficar no outro dia, porque eu já cumpri a obrigatoriedade do meu contrato, tá? E aí a instituição vai ter que conseguir um outro profissional para me substituir. Só que quando isso acontece, né, no período noturno, a instituição já corre atrás de um colega para substituir no dia seguinte, embora que no dia seguinte o plantão fosse meu também, tá? Eu tenho direito a ter a minha folga remunerada. Aí, vamos lá, isso pode entrar como extra, isso pode entrar como folga, não sei, mas o que tem que ser feito é que o profissional ele tem que dobrar. Quando a gente fala, né, que quer ser da área da enfermagem, principalmente as mulheres, elas sofrem um preconceito em que ela é colocada numa situação em que ela não decide mais com quem ela quer se relacionar. Pelo fato dela ser enfermeira, pronto, acabou. Ela não tem mais querer, não. Ela entra ali numa parcela de mulheres que são subjugadas. E a galera masculina que chega na área da enfermagem escuta muito preconceito que coloca ele numa condição de homossexual. Né? Você não acha um enfermeiro hétero. O Luiz quer ser enfermeiro. É gay. Até pode ser. Mas a gente tem que parar, né, de alimentar esse preconceito na sociedade. Então, a nossa postura profissional exige isso. Né? É uma postura militarista. A gente está dentro de um quartel, então a gente precisa se comportar de maneira adequada. Então é incoerente um enfermeiro chorar porque alguém morreu. É incoerente. Acontece? Acontece, porque ninguém é de ferro. Mas não condiz com a profissão. E é por isso que você vai ouvir muita gente falando assim, enfermeiro tem tudo coração de gelo. Gente, quando eu falo enfermeiro, eu tô falando tudo, tá? Classe enfermagem, para mim é uma só. Então, assim, a gente tende a ter essa postura de preconceito com a nossa própria classe. Até que a gente entra, né, para assistência, a gente entra nesse universo e a gente percebe que é muito diferente do que o que a gente imaginava e o quanto que a gente sofre com o preconceito das outras pessoas. Porque, assim, quando elas estão doentes, elas pensam logo no profissional enfermeiro. Quando elas estão saudáveis, né, a primeira coisa que ela faz é apedrejar o profissional enfermeiro com esse tipo de comentário. As enfermeiras que trabalham à noite são tudo... Aí fala lá o termo pejorativo. E às vezes ainda coloca assim, ó. Tudo de médico. Ainda tem uma classe específica, né? Os enfermeiros são todos, né? Aí joga lá uma palavra bem pejorativa que coloca a gente numa situação, né, como se fosse errado fazer enfermagem. Mas aí quando você precisa, que você está doente, o primeiro profissional que te vem à mente é o enfermeiro. Exatamente, a gente tem que treinar muito a nossa postura para a gente não ser incoerente. Então, quando a gente está dentro de um setor hospitalar, né, a nossa conduta ela tem que ser ilibada. Então, a nossa postura, a nossa vestimenta, né? Quando eu fui cursar enfermagem, uma das premissas da instituição que eu estudava, que era a Uninorte, ela colocou o seguinte, ela padronizou a roupa íntima. Porque a gente trabalha de branco, né? E o branco, ele ressalta algumas cores. Então, era padronizado a roupa íntima. Era coloração nude ou chocolate. A gente só podia usar essa roupa íntima. Se a gente chegasse lá, né,
se a gente chegasse lá com uma roupa íntima que aparentasse na roupa que a gente estava por baixo, a gente era mandado embora. Se a nossa blusa mostrasse o colo, a gente era mandado embora. Então, assim, a nossa roupa, ela era o nosso cartão de visita, né? Então, assim, as calças muito apertadas, as blusas que mostrassem o dorso aqui, que mostrasse o desenho da roupa íntima, e aquela roupa íntima, né, mostrasse ali algum desenho, a gente era mandado embora para se recompor. Então, hoje já não é mais assim. Mas quando eu cursei enfermagem, era desse jeito. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com a nossa roupa para não erotizar ainda mais uma profissão que já é tão erotizada. Então, assim, por conta do pensamento do outro, eu não podia usar a roupa que eu queria para trabalhar. Daí surgiram os pijaminhas, né? Que é aquela roupa mais larga, até porque dá mais mobilidade para a enfermagem para trabalhar e para as outras profissões também. E é uma forma de você separar, né, a sua roupa dentro de casa, para você não transitar na rua com roupa hospitalar. Então, é uma forma que a gente tem também de se identificar enquanto profissional da área da saúde. Mas vamos ter cuidado, porque todo profissional da área da saúde usa o pijaminha. Então, não é porque tá de pijama que é enfermeiro, tá? Observa lá direitinho na identificação, porque nós somos obrigados a colocar identificação. Observa na identificação qual é o profissional, porque pode ser médico, pode ser farmacêutico, pode ser psicólogo. A Andrelina. O pijaminha é super confortável, tá? É a melhor coisa que já inventaram pra gente trabalhar. Então, vamos lá. O conceito de imprudência. Vou deixar aqui para aparecer melhor para vocês. O que é imprudência? É uma ação que foi realizada de forma precipitada, sem o devido cuidado, né? É quando você sabe o que deve ser feito, porém você não faz. Vamos lá. Você encontra um acidente automobilístico, né, no seu caminho. E aí você sabe que você tem que ligar para o SAMU. Eu sou estudante, eu não sei nada. Então, eu já sou profissional e eu não tenho nada aqui, eu não tenho como ajudar essa pessoa. Uma ligação para o SAMU já é prestação de socorro. Então, você não incorre no erro de ser rechaçado porque você omitiu o socorro. Então, assim, viu uma situação como essa, ligar para o SAMU já é prestação de socorro. A imprudência é quando você não faz o que você deveria fazer, né? Ontem alguém colocou um relato em um dos grupos sobre a equipe médica e de enfermagem que vai responder processo por aborto aqui no hospital da capital. Ali, eles vão sofrer a penalização da imprudência, porque esperava-se que a equipe atendesse essa puérpera em tempo hábil. E isso não aconteceu, porque ela deu entrada no horário X, muitas horas depois foram avaliar e o bebê já tinha morrido. Isso segundo a matéria, tá, gente, do jornal. Não sei como foi que aconteceu, mas segundo a matéria no jornal é assim que tá. Então, esperava-se que a equipe tomasse uma postura de avaliação. É o que é esperado, né? Tá na unidade ser avaliada pelo menos a cada 2 horas. E se tá na fase ativa do trabalho de parto, é de hora em hora, igual a telecena. Avaliar essa mulher. Ou com o cardio fetal, ou avaliar os batimentos cardíacos do bebê, né? Fazer aquele examezinho do toque, ou medir a barriga dessa mulher, verificar as contrações uterinas. Alguma conduta deve ser feita. A gente simplesmente não deixa a mulher lá para parir sozinha. Até porque se fosse assim, ela ficava em casa, né? Não ia para a unidade hospitalar. Então, a gente espera que o profissional ele execute uma atribuição que está dentro da nomenclatura da profissão dele. E ele simplesmente não faz, ok? Tem um exemplo aqui, ó. Profissional de enfermagem que conhece a técnica da higiene das mãos. Ele sabe que antes de qualquer procedimento e depois de qualquer procedimento, ele deve higienizar as mãos. E isso foi a Florence Nightingale que levantou essa bandeira dentro da enfermagem, lá na Guerra da Crimeia, nos anos de 1800 e tarará. Então, é muito antigo. Não é uma coisa nova. Lavagem das mãos. E aí, o profissional simplesmente não realiza todas as etapas quando ele vai lavar as mãos. Ele lava a mão igual ele está lavando na casa dele. Né? E não é da mesma forma. Para lavar as mãos tem todo um processo.
de lavagem. Vocês vão aprender em biossegurança as etapas da lavagem das mãos, que deve ser realizada antes e após cada procedimento. E essa atitude evita infecção cruzada. Quando você não faz esse procedimento, você incorre no erro. Você sabia que você estava levando infecção para o paciente. Então, é um ato imprudente que traz um malefício para o meu paciente. Então, aqui dentro da imprudência, eu estou trabalhando aquele princípio da bioética que fala da não maleficência, trazendo a beneficência. Ah, legal, Cheliane, porque tem alguns alunos que são novos aqui, aí eu achei que não tinham feito. Então, que bacana que vocês já aprenderam a lavagem das mãos. Exatamente, tem todo um processo, né? São 10 etapas, tem literatura que já traz aí 12 etapas. Geralmente, eu acho que a galera ainda está trabalhando com as 10 etapas. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando dentro daquilo que se espera que um profissional faça. Se a gente não faz, estamos ocorrendo um crime da imprudência. Estamos trabalhando de forma imprudente quando a gente assume o risco, né, de não fazer algo que esperava que fosse feito por um profissional da área da saúde, principalmente um profissional da enfermagem. Quando a gente faz algum comentário inadvertido sobre o prognóstico da doença, né, em corredores, que pode ser ouvido pelo paciente ou que pode ser considerado que não era para estar sendo colocado ali naquela situação, isso também é considerado imprudência. Então, vamos lá. Você pegou o prontuário do seu Luiz, lá do leito 32, e o seu Luiz está com câncer no aparelho gástrico. E aí você comenta nos corredores: menina, eu fiquei lá com o seu Luiz hoje. Ele tá vomitando horrores. E o vômito dele tem um odor de fezes. Coitado, já tá vomitando as fezes. Também, né? Câncer gástrico, não sei o que. Você comenta ali uma situação que coloca o paciente numa situação constrangedora de mal-estar. Então, você tá sendo imprudente. É o que eu sempre digo. O Rio Branco é um ovo. Então, às vezes, você tá falando de um paciente que a pessoa conhece. Aconteceu uma situação engraçada. Eu tava num estágio lá num postinho, num Aurap. Era bem grande, né? Só que todo mundo sabia que eu morava nas redondezas. Então eu conhecia muita gente que trabalhava ali. E que também ia lá para receber o atendimento. E aí um dia uma colega estava atendendo na sala. E entrou uma moça, né? Para ela atender. Quando a moça saiu, ela saiu também, a gente se encontrou na copa, tomando cafezinho, aquela coisa, né? Aí ela falou: menina, você não vai acreditar. Aquela menina linda, maravilhosa, com uma DST. Aí falou a DST que a menina tava. Eu falei assim: eu não acredito. Aí ela falou: sério? Eu falei: cara, eu não acredito. Aí ela: o que, amiga? Tu não acredita na doença? Aí eu falei assim: não, eu não acredito que a minha irmã tá desse jeito. Aí ela: o quê? Tua irmã? Eu falei: é minha irmã. Meu Deus, e agora eu vou ligar pra minha mãe agora, eu vou contar tudo. Eu fiz aquele escândalozinho básico, né? E aí ela foi se desesperando: não, pelo amor de Deus, não sei o que, não faz isso, que não pode. Tu sabe que a gente não pode passar a informação do paciente pra ninguém. Eu falei: exatamente. A gente não pode passar a informação do paciente pra ninguém. E aí eu falei assim: olha, ela não é minha irmã, mas poderia ser. Porque a gente está dentro de uma unidade, né, de bairro, em que as pessoas conhecem. É muito comum hoje em dia os usuários não confiar nos profissionais. Por exemplo, você mora no São Francisco e você precisa fazer um PCCU. Eu te encontro no Calafate, mas eu não te encontro no São Francisco. Aí eu vou ver lá o bairro, eu falo assim: por que você não foi lá? Não, tá doida? Eu conheço aquela enfermeira, ela faz tempo. Eu percebi quando eu trabalhava no São Francisco, as mulheres não iam fazer, porque eu nasci e criei ali pelo São Francisco, né? Então as mulheres não iam fazer lá, porque quando chegava na sala que me via, eu falava: não quero não. É um direito, né? Às vezes a pessoa ali me conheceu desde criança, não estava à vontade ali comigo naquela situação. Mas será que é porque a gente não sai falando o que não deveria ser falado? Será que a gente não sai expondo os nossos pacientes de uma maneira indevida? Outra coisa que a galera da enfermagem adora fazer é tirar foto com o paciente e postar na rede social. Ah, professora, mas pode. Agora o Corém, ele baixou uma PL que tem que estar assim, ó, foto autorizada pelo paciente. Beleza. Só que lá na PL também está escrito que o paciente deve ter acesso a tudo aquilo. Então, se você tirou uma foto, a Jamara aqui que está na minha frente, se a Jamara estava lá na assistência e tirou uma foto comigo, que era a paciente, e ela postar, né? Ela postar essa foto na rede social dela, ela obrigatoriamente tem que me marcar, para que eu tenha acesso a tudo que vai ser dito a meu respeito.
tá? Porque é o direito da imagem. Então, muito cuidado quando for postar foto dos pacientes e dos procedimentos, para você não cometer aqui, ó, uma exposição da figura do seu paciente. Acho muito bonito quando a pessoa coloca lá foto autorizada. Tá, mas e o paciente está vendo isso? Ele tem acesso ao que foi postado? Principalmente, gente, se o paciente está na UTI. Tá você lá na UTI, bem bonitinha, fazendo seu plantão, e aí você tira uma foto, né? E posta na rede social. Você tirou uma foto de você. Aí coloca assim, mais um plantão, ou dia de luta, dia de glória, aquela coisa lá que a galera coloca, né? Se atrás de você aparecer algum paciente, você tá ferrado. Então, muito cuidado até com o fundo, tá? Quando você for tirar suas fotos, observa bem o que tá aparecendo, coloca alguma coisa que cobre e, de preferência, não identifica a instituição que você está trabalhando. Então, eu vejo muito a galera da enfermagem correndo nesse erro. Coloca lá, estágio, enfermagem por amor, unidade fulana de tal. Né? Professora, Oi? eu vi um caso de uma técnica, não, ela não era técnica, ela era enfermeira, que ela postou da unidade que ela trabalhava, assim, ela fez um comentário a respeito do salário, que não era lá essas coisas Entendi. e tal. Sem maldade, né? Que ela foi demitida por causa disso. E até depois desses acontecimentos, a gente teve reunião geral no hospital, os coordenadores falando para cada dependente de ser técnico, limpeza, farmácia, dizendo para vocês ter cuidado do que vocês postam na rede social a partir de agora. Sabe por quê? O que acontece? Quando você vincula uma instituição, a instituição pode se sentir exposta por você. E se você não tem uma cláusula lá no seu contrato que você pode expor a instituição, você se ferra. Por exemplo, você estuda na instituição CTEAC. Quando você coloca lá na sua página da rede social, né? Enfermagem, aí você marca o CTEAC. Tá lá na sua bio, que você é aluno do CTEAC. Ou você posta uma foto na rede social e tá lá mostrando a logo da instituição. Se você for pego em alguma situação que linke a escola pode te processar por isso, né? E uma das formas que a instituição tem, né, de penalizar, se já for funcionário, é o encerramento do contrato. Então, às vezes, as pessoas perdem os empregos por falta, né, por agir ali de uma maneira imprudente, porque é falta de ética você expor o salário de uma instituição, né, expor as medidas de trabalho. A professora tem que aceitar tudo? Não, a gente tem um conselho para isso. A gente vai lá no conselho e formula uma denúncia, que nem as pessoas adultas fazem, resolvem os seus problemas e não desabafam num diário que é coletivo, que vai trazer ali algum malefício para a instituição e, consequentemente, para você também, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, porque espera-se uma postura, né, mais coerente. E hoje a gente é vigiada, né, em questão de redes sociais. Total. Tanto, até o status do WhatsApp, você tem que ter cuidado com o que você coloca. Total. Totalmente vigiados. Tá? Totalmente vigiados. E algumas pessoas agora no currículo, né, pede para você colocar a rede social e pede para abrir. Tem algumas instituições aí que tá pedindo para você deixar a sua rede social aberta, porque eles utilizam isso como um mecanismo, né, de... Agora mesmo teve um processo seletivo de um hospital aí que vai abrir e eles colocaram assim que que era para você seguir a página, né? Quem estava concorrendo à vaga era para seguir a página, porque todas as orientações iam ser postadas lá. Não acredito que é para outra coisa, porque eles estão querendo seguidor, não. Eles estão querendo analisar o banco de dados de funcionário que eles têm. Né? E isso aconteceu em fevereiro, a gente já está em maio, em abril. O hospital não foi inaugurado ainda, mas assim, tem lá, né? Os posts geralmente são visitados e curtidos, a pessoa está dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou vendo, né? A administração do hospital, eu estou por aqui, eu estou de olho no que você faz enquanto profissional. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de situação também. Daí tem um artigo aqui que está lá dentro do Código de Ética que está na apostila, é o artigo 82, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que a gente intimamente chama ele de CEP. Ele descreve que o profissional de enfermagem deve, ou seja, está na parte de dever, manter segredo sobre o fato sigiloso que ele tenha tido conhecimento em razão da sua atividade profissional, exceto quando, em casos previstos na lei,
por ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante legal. Aí a gente volta naquele caso de ontem. Lembra que um profissional, lá durante a descrição do estudo de caso, eu falei que um profissional relatou que quando a criança era confrontada sobre a situação da gravidez, ela apertava o ursinho no peito e dizia que não queria. Então, aquele profissional ele foi convidado de maneira judicial a prestar uma declaração para elucidar melhor o caso. Então, nessa situação, sim, a gente pode prestar esclarecimentos. Do contrário, a gente não pode falar absolutamente nada. Fechou? Senão a gente está cometendo aqui um crime e esse crime é caracterizado como imprudência. Porque uma vez que eu sabia que eu não podia falar, o que eu fiquei sabendo porque eu era profissional e estava no exercício legal da minha profissão, eu não poderia falar. Então, eu já sei que eu não posso falar. Se eu falo, eu estou sendo imprudente, porque eu estou agindo de maneira incoerente daquilo que o meu perfil profissional me exige. E tem outra situação, ó. Uma situação em que um membro da equipe de enfermagem não verifica os sinais vitais do paciente, porém, ele vai copia os sinais vitais da anotação anterior, né? Isso é um exemplo típico de imprudência. Porque se a pessoa ela está numa unidade hospitalar, ela necessita que os sinais vitais, depois vocês vão ver qual é a frequência dos sinais vitais, mas geralmente é de 6 em 6 horas. Não, então, ela necessita de uma vigilância e os parâmetros dos sinais vitais, eles norteiam o estado geral do meu paciente. Então, se eu observei, né, a anotação anterior e estava tudo normal, tudo estável e o paciente está se comportando de acordo com como diziam os sinais vitais, tem alguns profissionais que agem de maneira imprudente porque tem imprudência em todas as áreas, na nossa não é diferente. Vai lá e coloca os mesmos sinais vitais repetindo como se tivesse verificado. Tá? E na área da enfermagem é assim, se tá no prontuário foi feito, se não tá no prontuário não foi feito. Então, se tá lá no prontuário e você não fez, para todos os efeitos foi feito. E se você fez e não tá no prontuário, um outro profissional tem que fazer, porque teoricamente não foi feito. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz, tá? Principalmente no prontuário, que é um documento. Então, um profissional que está fazendo isso, ele está agindo aqui de maneira imprudente. Sinais vitais, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, dependendo da situação, a gente verifica de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6, de 8 em 8 e de 12 em 12, vai depender da rotina ali, da unidade e da necessidade que esse paciente tem. Então, negligência. Aí, da imprudência, eu dei vários exemplos para vocês, né? Então, aqui, ó, da negligência, eu tenho a situação, né? Negligência é deixar de fazer o que deveria ser feito. É quando eu faço uma omissão voluntária. Exemplo, quando o profissional de enfermagem deve realizar a leitura detalhada da prescrição médica, né? Então, ele segue ali uma primeira meta intencional de segurança para o paciente. Quando eu leio de maneira coerente a prescrição médica, eu estou assegurando que o meu paciente vai receber a medicação na dose adequada, na via adequada, no horário adequado, né? Então, eu elimino ali algumas etapas de erros que possam causar no meu paciente algum dano. E quando eu passo uma vista rápida, a gente vai observar que tem muitas medicações que começam com a mesma letra. Por exemplo, dipirona, dexametasona. Ah, professora, mas a prescrição médica é muito difícil de compreender. Pensando nisso, né, o que agora está sendo exigido? Uma prescrição online. Então, agora você vai no postinho de saúde e sai lá uma prescrição impressa, porque, né, a letra é universal e qualquer pessoa tem condições de fazer a leitura. Em algumas unidades ainda não é assim, infelizmente, mas na maioria das unidades a gente já tem a prescrição eletrônica. Professora, porque meu filho sempre fez tratamento fora do estado, então todas as vezes que ele era atendido aqui no hospital particular, né, para ser coerente, eu tinha que pegar a cópia de prontuário para eu levar para o retorno, que ele fazia de 40 em 40 dias lá em São Paulo, né? Mas, nos hospitais que chegavam a atender ele, eu precisava fazer um pedido formal para ir lá 24 horas depois, e muitas vezes me enrolava assim, 7, 8, 9 dias. Teve prontuário que eu não consegui levar, assim, não consegui
refizeram prontuário para eu levar para a médica de lá, que estava incoerente ao tratamento dele lá. Entendi. Remédios que ele não poderia ter tomado, entendeu? Entendi. E aí eu entrava uma dificuldade, eu dizia, gente, é só me dar que eu tiro foto. Eu tiro foto e depois eu imprimo, né? Mas não conseguia. Os hospitais não conseguiam. Porque, na verdade, a política do prontuário diz o seguinte: o paciente tem direito a ter acesso ao prontuário, tá? Mas ele não tem o direito de fotografar, de xerocar e tudo mais. Como que funciona isso? Você entra com recurso na unidade e tem acesso à cópia do prontuário. Esse recurso, hoje em dia, está sendo até mais rápido. Mas, assim, até uns 10, 15 anos atrás, eu lembro que a minha mãe tem uma briga judicial até hoje por conta disso, né? Que ela necessitava do prontuário do meu pai para dar entrada numa situação que ele precisava receber uma verba porque foi acidente de trabalho. Então, ela ficou muitos anos sem conseguir essa cópia do prontuário. Ela fez tudo que era necessário para ela ter acesso, assim como eu acredito que você também fez, né, Sheila? Fez tudo direitinho. Meu esposo do Covid, eu dei entrada no pronto-socorro, que foi em maio do ano passado, e até então eu não consegui pegar, porque ele ficou com lesão no pulmão, e ele precisava de um tratamento específico, e até hoje eu não consegui pegar. Vai fazer um ano, dia 15 de maio, que ele teve alta. Sheila, como a gente fala aqui em Rio Branco, né? Isso é uma briga de cachorro grande, porque olha só, a Constituição disse o seguinte, que ninguém é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Então, digamos, se aconteceu alguma coisa que levou, né, o seu paciente aí a ter alguma complicação, foi negligência e tem como verificar isso no prontuário, a unidade ela não tem a obrigação de te repassar isso. Aí o que acontece? Meio jurídico, né? Porque dentro da própria lei a gente consegue aí tá trabalhando esse parâmetro, mas você levantou um ponto muito importante que a gente tem muita dificuldade aqui no estado com relação a isso, tá? E eu queria que vocês soubessem que enquanto profissionais da área da saúde, você não pode fornecer informações do prontuário e nem deixar o acompanhante ter acesso ao prontuário. Mas, professora, o prontuário... Mas assim, professora, porque, na verdade, no caso do meu filho, era tipo uma emergência que ele entrava, beleza, né? Mas no caso do meu esposo, o médico, ele, tipo, para ele dar alta para ele fez uma exigência que eu fosse buscar o prontuário, porque para o médico poder tratar ele precisava saber de todas as informações que ele tinha passado, de como tinha reagido o pulmão dele, que foi muito, muito devagar, ele ficou muito ruim, muito, por conta de eu... Tipo, ele não sabia o que seria, se era uma tuberculose, se era um câncer, um linfoma, ele não sabia identificar, então ele precisava disso. E como eu não consegui até hoje, nos novos não dá o que deu no dia, entendeu? Ele disse que eu precisava pegar. Sheila, né? Esse médico, ele tem acesso ao prontuário, é só ele ir na unidade se apresentar como médico. Ele não precisa que você faça isso. O que ele não quer é ir até a unidade para fazer uma investigação clínica. Ele quer que o material chegue na mão dele, tá? Então, não precisaria estar passando por tudo isso. Ele pode ir na unidade, porque ele, enquanto profissional da área da saúde, ele tem acesso ao prontuário. Você, enquanto acompanhante, não vai ter. E para ter acesso é por meio judicial, porque essas coisas demoram. Tá? Então, assim, ele pode ir lá e verificar. Agora, resta saber se ele quer. Né? Se ele quisesse realmente resolver, ele já teria pego o prontuário, porque ele entra em contato, marca um horário, o prontuário é retirado do arquivo e ele tem acesso. A gente, enquanto profissional da área da saúde, tem acesso ao prontuário, até prontuário arquivado. Bem mais prático. Exatamente. Agora, a maioria dos profissionais não querem, principalmente quando você vai de uma unidade para outra. Olha só, na transferência de um paciente de uma unidade para outra, tem que ir a cópia do prontuário. Os relatos de enfermagem. Faz parte da transferência. Todos os documentos, né, que foram realizados ali do paciente. Não vai o prontuário certo. Né? Assim, o prontuário verídico. O que vai é uma cópia desse prontuário para outra unidade, quando a gente está referenciando.
Agora não, o paciente foi de alta de uma instituição e ele está indo ali dando seguimento ao tratamento. Então, o médico que ele foi encaminhado, né? Dentro do laudo tem todo o encaminhamento e todas as informações que ele deveria saber para dar seguimento ao tratamento. Daí a gente tem duas situações no caso da Sheila. Ou o laudo, né, que foi feito pela equipe que encaminhou está incoerente, tá faltando informação, e isso aí a equipe do hospital tem que refazer. Só que esse médico que a Sheila foi, porque ela não tem obrigação de saber nada disso, esse médico que a Sheila foi, ele tem que fazer uma petição dizendo exatamente o que ele quer saber, porque ninguém é obrigado a saber o que passa na cabeça do outro. Então, ele faz uma petição dizendo, eu quero saber isso. Daí, o médico lá da unidade, né, o responsável pela unidade, o diretor clínico da medicina, faz um relatório pautado nas informações que esse médico quer saber. Ou, do contrário, esse próprio médico vai até a unidade, pega o prontuário, faz todo o estudo que ele precisa fazer e toma conta desse paciente a partir de então. É assim que a gente tem que trabalhar. Eu tô falando isso, Sheila, porque eu sou enfermeira e eu trabalho com pacientes, né, no home care. Se eu quiser, eu tenho acesso ao prontuário dos meus pacientes que estão internados. Só chego lá e me apresento como alguém que acompanha, né, essa paciente que precisa saber mais sobre ela, até para contribuir no tratamento, para fazer um plano de cuidado mais assertivo. Então, assim, existem formas de resolver. Resta saber se a gente quer resolver. Então, fica aí no pé dessa criatura, dizendo que existem outras formas, outros meios, e que o meio que foi oferecido para você está demorando demais. E quando o assunto é algo de investigação de uma doença grave, a gente não tem tempo, né? O tempo é nosso inimigo. Mas eu trabalho lá nesse hospital aí que o marido da Sheila foi internado. E eu quero ajudar a Sheila. Aí eu tiro foto do prontuário e mando pra Sheila. Olha o tamanho do problema que eu tô. Ou eu tô de plantão numa unidade qualquer e chega o acompanhante e fala assim, eu quero ver o prontuário, porque eu tenho direito a ver o prontuário. Não, o acompanhante não tem direito a acesso ao prontuário. Quem tem direito a acesso ao prontuário é o paciente. Tá? Ah, mas o paciente é criança. Então, você solicita na administração do hospital. Tá? Porque a gente não tem o direito de passar esse documento para o familiar. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu sempre oriento os meus alunos, nunca leve o prontuário para dentro do quarto do paciente. Tem a galera que pega o prontuário, bota debaixo do braço e sai com o prontuário o hospital afora, achando que aquilo ali é seu porque você está cuidando desse paciente. Não, o prontuário fica na colmeia. Você vai lá, tira todos os dados que você precisa para trabalhar e, em seguida, guarda o prontuário. O prontuário não sai de dentro da unidade, tá? A gente não pode fazer isso. Então, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo de negligência, que é quando eu não faço uma leitura detalhada da prescrição e eu não faço a identificação correta, né, do meu medicamento. E eu acabo administrando essa medicação numa pessoa diferente, ou administrando no paciente certo, mas uma dose que não é a certa. E esse paciente apresenta ali danos, né, à saúde. Ou até mesmo, esses danos podem ser irreversíveis. Eu posso levar esse paciente a óbito, porque eu administrei uma medicação, né, de uma maneira errônea, pelo simples fato de não ter entendido a prescrição médica. Professora, quando a gente, enquanto enfermagem, não entende a prescrição, o que a gente faz? A gente pega a prescrição e leva lá no médico, tá? A gente vai lá na salinha. Ah, professora, mas não é minha obrigação fazer isso, não. Vamos lá. Se você administrar de maneira errada, você vai ser processado por negligência. Se você pegar a prescrição e for lá e tirar a sua dúvida, né, você não vai ser processado por negligência. Então, é uma questão de utilizar a inteligência. Oi, Miriam. Certa vez eu estava de plantão, né? Quando eu trabalhei nesse hospital, era da equipe de apoio. E um enfermeiro da UTI deu a medicação na boca do paciente que era para ser aplicado na veia. Aí ela, que era para ser na veia, ela tomou, né? Bebeu. Tipo assim, aí a outra enfermeira, que era colega dele, viu, mas aí eles ficaram em silêncio. E eu também não ia falar nada, né? Também fiquei na minha, né? Até porque eu não tinha nada a ver com isso, que era da equipe de apoio, né? Entendi.
Daí foi por isso. Acho que até hoje a enfermeira-chefe nunca ficou sabendo. Tem situações que acontecem que a enfermagem acaba não passando para frente e a gente não tem como solucionar aquele erro. A política agora do erro da administração do medicamento, na maioria das unidades é assim. A gente não quer saber quem cometeu o erro. Então a gente faz uma denúncia, um papelzinho, e fica numa caixinha de acrílico nos hospitais. A gente coloca lá dentro. Para que o NEP, que é o Núcleo de Especialização do Profissional, tá? O Núcleo de Educação Permanente ali dos profissionais daquela unidade, tenha acesso aos erros que foram cometidos. Então, eles não vão atrás de saber quem foi que errou. Eles expõem o erro e chega uma denominação comum do que pode ter acontecido para aquele profissional estar cometendo aquele tipo de erro, que é considerado primário. O erro na medicação é considerado um erro primário, né? E aí trabalha aquilo, colocando nas capacitações profissionais. Então, é importante que a gente passe o caso para frente, só que a gente não precisa dizer quem foi que fez, tá? Para que seja debatido. Aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei com adulto durante um bom tempo da minha vida, e quando eu fui trabalhar no hospital da criança, né, as doses são muito pequenas de medicamento. E eu sou uma pessoa que dou aula de cálculo de medicamento, né? Então, sei calcular medicação, dose. Estou eu lá calculando a medicação e o meu cálculo deu 0,6 ml. Eu sabia que o cálculo era 0,6 ml. Não sei por que cargas d'água, na hora de puxar na seringa, eu puxei 6 ml. E aí, a minha bandejinha de medicação ali pronta, e quando eu estava indo para o paciente, teve uma intercorrência, então eu deixei a bandeja ali e fui para a intercorrência para atender. Quando eu voltei, a colega me chamou e falou assim, amiga, essa dose está muito alta para criança. Tu tem certeza que é isso mesmo? Uma pessoa experiente na pediatria, né? E eu falei, não, eu tenho certeza, eu fiz o cálculo. Deixa eu te mostrar. Aí mostrei para ela. Quando eu mostrei o cálculo, eu vi 0,6. Aí ela falou assim, é que eu achei a dose um pouco alta e eu preferi te avisar. Então, assim, às vezes é legal você avisar. Imagina se eu administro essa dose. A dose era 10 vezes maior do que o que a criança necessitava. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ter uma segunda fiscalização é muito importante. Não na intenção de prejudicar o colega, mas na intenção de que aquele erro, né, seja consertado e que isso não ocorra novamente. Porque, do contrário, esse colega vai ser processado por negligência. É muito melhor, né, a gente fazer uma capacitação, uma qualificação profissional com esse colega que cometeu esse erro, do que deixar ele responder por negligência lá na frente. E não se engane, hoje em dia a população, ela sabe tudo, tá? Absolutamente tudo. Dependendo do grau, da gravidade desse erro, né, esse profissional, ele pode receber algumas penalizações. Quando não traz nenhum malefício para o meu paciente, tipo nesse caso, a medicação era para ser endovenosa e o paciente ingeriu a medicação. Não teve lesão na mucosa gástrica? O paciente não apresentou nenhum malefício por essa atitude? Então, ele vai, né, ser chamado lá na coordenação, vai tentar entender o que foi que aconteceu. Se for um caso, até capacitar esse profissional. Só que, às vezes, o que acontece? A prescrição vem e a via está errada. Vocês vão pegar muita prescrição assim. Por exemplo, eu já peguei captopril endovenoso. Todo mundo sabe que captopril ou ele é para ingestão, para beber, ou ele é para colocar embaixo da língua. A gente não administra captopril endovenoso, até porque ele vem comprimido. Então, assim, às vezes, né, o profissional médico erra a via de administração, por falta de atenção, por excesso de carga horária, ou por erro de digitação, que acontece muito, né, erro de digitação aqui, porque o que era EV, ficou lá só um V e a gente entende que é VO, tá? Então, é muito complicada essa situação, a gente determinar que um profissional errou sem analisar todos os fatores que levou esse profissional a cometer esse erro. Então, na questão da prescrição, existem hoje 13 certos que fazem parte da política de prevenção ao dano do paciente. Dependendo do dano que aconteceu pelo meu erro enquanto profissional, eu tenho penalizações. Então, assim, tem uma escala hoje de A a E. Vocês vão aprender em farmacologia, que é uma escala de erro, né? Que lá no final é quando a escala E significa que o paciente evoluiu para óbito pela administração da medicação errada. Então, a gente tem ali 13 certos para nortear a gente enquanto profissional. É como se fosse um checklist de 13 acertos, que quando a gente cumpre aquilo ali, né, o que pode acontecer ainda é
O que ainda pode acontecer? Você fez tudo certinho. Ainda tem o raio da reação adversa. Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente só sabe que é alérgico a alguma medicação quando a gente faz a ingestão dela, não é? Às vezes a pessoa, você tem alergia a algum medicamento? Não sei. Eu não tô... Aí faz uma dipirona, a pessoa faz edema de glote. Vixe, eu sou alérgica a dipirona, mas eu não sabia. Né? Não costumo tomar dipirona. Daí, no dia que tomou a dipirona, meu corpo reagiu de maneira exacerbada, uma reação adversa. Então, depois dos 13 certos, a gente ainda tem que torcer para o organismo do paciente fazer a aceitação da medicação, tá? Só que na reação adversa, o profissional não é penalizado, porque foi uma reação orgânica esperada, tá? Da outra maneira, se ele administrou de maneira errônea, aí sim ele sofre alguma penalização. E dependendo da unidade, vai analisar todos os fatores que levou o profissional a cometer aquele erro. E só então é que vai sair a penalização desse profissional. No caso da negligência, né, geralmente a penalização ela é cassação da carteira. Então a gente tem que ficar muito atento, porque o nosso ganha-pão pode ser retirado da gente a qualquer momento, por falta ali de atenção desse profissional na atuação. Por isso que a gente está lutando pelas 30 horas, porque a nossa carga horária de trabalho ela é exaustiva e a maioria dos profissionais que ganham mal tem outro emprego. Então acaba que ele não está 100%. Tem profissional aí, quando a menina falou que ia fazer enfermagem, o filho já reclamou das horas no hospital, né? Mas a carga horária dela vai ser 40 horas, ou seja, 12 por 36. Vai trabalhar um dia, vai folgar um dia e uma noite. Vai trabalhar um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E aí, se algum dia faltar alguém, ela vai ser obrigada a virar uma noite, mas casos eventuais. Mas aí, como ele já imagina que essa enfermagem trabalha muito para manter um padrão de vida, né, que é necessário hoje em dia, ele já pensou nos extras. Ele não pensou na carga horária, ele pensou nos extras, porque o profissional enfermeiro ele tem uma carga horária X. Agora, quando ele quer ganhar muito acima da média, aí o que ele faz? Os plantões extras. E chega um momento que você está escravo do extra. Então, era para você trabalhar 12 horas e descansar 36. Não, você trabalha 36, às vezes emenda 72. Você acha que o seu estado vai estar em alerta do mesmo jeito que estaria uma pessoa que veio de casa, que está completamente apta? Então, às vezes, os erros acontecem pela nossa falta de postura enquanto profissional. Né? Eu vejo aí o salário do técnico de enfermagem hoje é X. E aí o técnico quer ganhar 5 vezes mais. O salário do enfermeiro é X, ele quer ganhar 5 vezes mais. Né? Aí ele cai nos extras. Aí vai fazer 15 extras. Fora os 10 plantões que ele tem obrigatoriedade de fazer, ele ainda tem que fazer mais 15 extras para ele atingir aquele nível. Então, era para ele trabalhar 15 dias no mês, ele acaba trabalhando 23. E essas folgas não significa que é um dia. Às vezes o profissional sai do plantão de manhã e ele já tem que voltar à noite porque ele está de plantão novamente. Porque ele escolheu isso para ele. Então, isso também é analisado. Ah, a Vanessa fez uma negligência que administrou a medicação errada. A Vanessa não pode alegar cansaço se a Vanessa faz 36 horas. Ninguém mandou ela fazer plantão extra. Agora, vamos lá. A Vanessa estava super cansada porque ela teve que dobrar o plantão. Aí sim. Aí eu estava realmente super cansada, porque não faz parte da minha rotina trabalhar naquele horário e eu tive que dobrar o plantão. Foi um plantão puxado, então o meu erro ele está pautado ali na falta de atenção necessária, porque os meus estímulos não são o mesmo. Então tudo isso é analisado. Tá? A gente tem que analisar todos os fatores e todos os cenários. Por isso que é montado uma comissão do Código de Ética e tem vários advogados que são enfermeiros, ou seja, que dominam a nossa prática de atuação. Eles conhecem como ninguém a nossa prática de atuação. Então fica fácil para eles darem um parecer mais favorável, tanto para o profissional quanto para o nosso paciente. Tem uns que trabalham 25 dias e ainda continua liso, do mesmo jeito que nós mesmos. Exatamente. Prazer. Ixi, para com isso. Eu tô na docência agora, saí da assistência exatamente por isso. Então, vamos lá. Um outro exemplo aqui, ó. Higienização das mãos deve ocorrer antes e após o contato com o cliente. Antes de calçar as luvas
e após retirá-las. Entre um paciente e outro também. Então, entre um procedimento e outro, da mesma forma. Ou em uma ocasião onde a pessoa possa existir uma certa transferência de patógenos, tá? De um paciente para o outro paciente, ou de um ambiente para outro ambiente. Então, esse procedimento com o mesmo paciente, após o contato com o sangue, com líquido corporal, com secreção, com excreção, com artigos ou com equipamentos que estão contaminados. Então, antes de calçar a luva, lava a mão. Faz um procedimento, tira a luva, lava a mão. Então, com o mesmo paciente, a gente tem que lavar as mãos. Se ele tem 5 procedimentos para ser feito, são 5 lavagens das mãos. E às vezes, né, o profissional, ele não executa essa lavagem. Agora foi pega uma profissional que estava fazendo o seguinte, ela estava administrando a medicação, a vacina, né, a vacina da Covid-19 com a mesma agulha. E aí um paciente reclamou, né, estava fazendo o vídeo e reclamou. E ela falou o seguinte, nós estamos sendo orientados a não trocar agulha. Ela entendeu. O que a gente faz? Quando a gente abre um frasco, a gente coloca uma agulha lá na tampa daquele frasco. Uma agulha só. E a gente faz 10 puxadas com aquela agulha. Então, a gente vem com uma seringa nova, estéreo. A gente abre, conecta naquela agulha que está ali, dentro do frasco, aspira. Então, é uma agulha para aspirar, né? Ou para diluir a medicação. Nesse caso, ela já vem diluída, então é só para aspirar. E aí, a agulha que já vem na seringa, a gente utiliza só para administrar. A orientação era 10 puxadas com essa seringa, com essa agulha, desculpa, que estava lá na borrachinha do frasco, e você joga aquela agulha fora. Mas não foi dito que era para administrar com aquela agulha e depois devolver para o frasco. Então, a forma errônea com que ela entendeu levou ela a causar negligência e uma contaminação cruzada nos pacientes. Porque se ela administrou a medicação em um paciente que tem a hepatite B, que tem a HIV, né? A gente não tem como saber, porque é uma fila de drive-thru. A gente não tem como saber quais são os pacientes que têm alguma comorbidade. Agora é que foi disponibilizado pelo SUS para os pacientes que têm comorbidade. Mas antes a gente estava vacinando os profissionais da área da saúde e estávamos vacinando também os idosos. Né? Então, assim, e aí isso viralizou rapidinho, tudo quanto foi rede social. Então, a gente tem que estar muito atento qual é a informação que foi passada. Tá? Porque eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você entende. E aí foram lá ver que portaria era essa, porque ela disse que foi orientada. Foram entender que portaria era essa, e era exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tá? A agulha da aspiração poderia ser utilizada em 10 seringas, mas a agulha da administração é a própria agulha que vem com a seringa. Então, é descartável. Quando você termina, você joga tudo fora. Tá? Porque a gente sabe que no Brasil utilizamos 2 agulhas, uma para aspiração ou para diluir e outra para administrar. Tá? Então, ela entendeu de forma errada. Professor, Oi. pior que agora, todas as vezes, sempre tem alguém filmando, né? Vai vacinar a pessoa e a pessoa vai ali no seu antes, se você não antes tiver... a filmagem é porque era um momento histórico, né? É algo histórico, afinal de contas a gente está aí numa pandemia, a última pandemia ocorreu já faz um tempo, então quem está sobrevivendo e chegando a esse momento da vacinação, né, está rendendo glórias. Então no início a intenção era essa, né, de dizer, olha, eu estou vacinado, consegui, e era um fortalecimento aí da esperança e da fé de algumas pessoas. Só que como foi passado esse medo, esse pânico, esse pavor e esse desrespeito com a profissão da enfermagem, porque assim, isso acontece, é um fato isolado, aí pronto. Todos os outros profissionais são coniventes com aquela negligência. E aí gerou um pânico, né? Ano passado a enfermagem era os heróis, esse ano a enfermagem é vilã. A enfermagem não está administrando vacina de maneira correta. A enfermagem está desperdiçando dose. Eu tenho que filmar para eu ter certeza que foi administrado, porque eu não confio mais na mesma enfermagem que ano passado eu estava aplaudindo. Então, assim, tudo que a gente fez de benefício caiu por terra porque uma colega errou na administração e aplicou, né, ficou conhecida como a vacina de vento. Tudo que a gente faz de benéfico cai por terra quando algum de nós comete um erro. E é por isso que o Corém é implacável. Sabe aquela história da maçã podre? Pois é, você perde o direito de exercer a sua profissão. Então a gente tem que andar na linha.
bem bonitinho, respeitando tudo que o código de ética tá aí para nos ofertar. E não adianta dizer que não sabia. Porque se você não sabia, você foi negligente com seu código de ética. Você cometeu uma negligência e uma imprudência. Você foi atuar sem o devido preparo. Então, só por isso já tem 2 crimes nas costas. E filmar quem realmente negligencia o ser humano, quem está de posse do controle de tudo, ninguém filma, né? Exatamente. Boa, boa, exatamente. E outra coisa, né? Enquanto profissional, eu posso pedir para não aparecer no vídeo. Eu posso me recusar a aparecer. Eu posso dizer, olha, eu não quero que você filme. Você pode participar do procedimento e ser uma testemunha ocular. Mas eu não quero que você me filme. Então, a galera da enfermagem está sendo muito bacana. A gente está mostrando que a gente não tem nada para esconder quando a gente deixa, né, a população nos filmar e nos fotografar no exercício da nossa profissão. Mas nós não damos o direito da imagem para ninguém. Ninguém chega lá perguntando, eu posso filmar? Não, as pessoas já chegam com o celular, aparece você, a unidade, aparece absolutamente tudo. Né? Se a gente se unir em relação a isso não pode acontecer. Mas como a gente quer mostrar que a gente não tem nada a dever e que a gente trabalha direitinho, a gente faz até questão que a pessoa filme. Né? O jogo virou. Hoje, professora, eu fui levar minha mãe para receber a 2ª dose da Coronavac, né? E aí eu perguntei para a profissional se eu poderia fotografar, né? Aí ela disse, desde que eu não seja processada. Não, desde que eu não seja processada por isso. Aí eu falei, não, eu tô tirando a foto porque nós somos 2 irmãos, né? E aí só para o meu irmão saber que a nossa mãe já tá. Ela disse, não tem problema, é porque alguns fazem e todos pagam. Mas tá aqui, aí eu só fotografei e não filmei, né? Aí ela disse assim, para você acompanhar o procedimento total, tá aqui a quantidade. Aí depois que ela aplicou, tá aqui, não tem nada aqui, tá tudo certo. Aí eu fiquei rindo. Lá eu fui, nada, obrigado, Deus abençoe vocês e tal. Sheila, a gente saiu de... Ano passado a gente era herói, esse ano a gente é vilão. Então, assim, a gente é vigiado pela população como um todo. Tem sempre alguém de olho, tem sempre alguém analisando e tem sempre alguém te desqualificando como profissional. Então, a gente está numa situação muito difícil, né? O ideal é que o profissional não apareça. Não pode ser filmado. Eu lembro que eu acompanhava os alunos de uma instituição aqui em Rio Branco, do nível superior, e a gente estava num procedimento. E o aluno foi filmado, né? A acompanhante, por também o outro irmão tá em casa, não sei o que, filmou o aluno e aparecia no jaleco da instituição que ele era e filmou o procedimento. No outro dia, ela mostrou esse procedimento para a médica que acompanhava, né? A médica que acompanhava falou que o procedimento foi feito de maneira errada e que nós atuamos de maneira negligente. Aí, beleza. Foi solicitado uma avaliação de uma enfermeira estomoterapeuta, que é uma enfermeira especializada em feridas. Essa profissional veio, né, fez todo o procedimento e pediu para ser filmado. Pediu para a acompanhante, falou assim, olha, filma o procedimento para mim, por favor. Filmou todo o procedimento, né? Depois que o procedimento foi filmado, ela encaminhou para a gente o vídeo, pediu para que o vídeo fosse encaminhado para a gente, foi filmado no celular dessa enfermeira, ela encaminhou o vídeo para a gente, e esse vídeo foi exposto no telão da universidade, porque a gente foi convidado a prestar esclarecimento, e foi exposto no telão da universidade. A mesma conduta utilizada pela enfermeira estomoterapeuta foi utilizada pelo acadêmico. A mesma conduta. A diferença era o profissional que estava executando a técnica, né? Mas foi desqualificado por uma outra especialização que não domina curativo. Só que essa parte a acompanhante não engoliu. A verdade do fato, a acompanhante não engoliu. Ela preferiu ficar com a informação, né, daquela pessoa que estava acompanhando a mãe dela. E aí aconteceu o seguinte, ela não quis mais que os alunos, né, tomassem conta da mãe dela. Então, por uma semana, a gente entregou o paciente para a instituição e fomos cuidar de um outro paciente que tinha o mesmo perfil clínico para a gente trabalhar.
E aí ela voltou e pediu, porque o pessoal da unidade não dava a mesma atenção para o caso que a gente estava dando. Só que aí, infelizmente, eu me recusei a aceitar de volta, né? Porque assim, a gente tinha passado por uma situação de desgaste tão grande que eu não me senti mais na necessidade de prestar uma assistência. Eu sempre falo assim, a melhor assistência que existe hoje no Estado é a assistência que é ofertada pelos acadêmicos, independente da área de atuação, tá? Tanto pelo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, psicólogo, porque olha só, o quadro geral a gente tem 7 pacientes, o aluno só tem um. Então, ele tem todo o tempo naquele plantão para ele executar de maneira assertiva. Ah, mas o aluno ele não tem experiência. Mas e o profissional que está com ele tem. E quem responde é o profissional que está com ele. E esse aluno, ele está sendo observado. Ele está sendo observado pelo preceptor dele, está sendo observado pela equipe do hospital, está sendo observado pelo acompanhante e está sendo observado pelo paciente. Então, as chances que ele tem, né, ali de apresentar uma técnica mais acertada é muito maior, porque ele sabe que ele está sendo observado. E a gente, quando está sendo observado, a gente tende a ter mais atenção, né? A gente vai ali com medo, e esse medo mantém a gente consciente e atento. Então, eu sempre falo que a melhor assistência que existe hoje é ou um profissional recém-formado, porque ele ainda atua com medo, ou um profissional que está sob avaliação constante. Então, tu pode falar. Professora, mas na realidade, esses que estão começando, estagiando, são muito maltratados dentro dos hospitais em geral. Tu já Assim, descobriu isso só de olhar, né? Quando for tu, aí tu vai saber o que é. Eu já vi médicos, não é só questão de ser técnico, médicos serem assim, tratados assim, totalmente desprezo, como se não fosse um nada. Eu já vi médicos da Uninorte, eu tenho até uma que ficou minha amiga, mas é lamentável isso. A postura. Então, eu sempre falo, né? Aí, vamos lá. Tu tá dentro de um hospital-escola. Professora, quais são os hospitais-escola aqui em Rio Branco? Santa Juliana é hospital-escola. Maternidade Bárbara Leodoro é hospital-escola. UPAs e URAPs, hospital-escola. Hospital das Clínicas, Hospital da Criança. Todo o hospital daqui de Rio Branco é hospital-escola. Por quê? Porque recebe repasses da Secretaria Estadual de Educação, da de Saúde e principalmente das instituições. Tá? Existe um repasse que é passado para que o aluno tenha o direito, porque nenhuma escola tem um hospital próprio, né? Agora que a Uninorte está lá, né? Comprou ali uma parte do Santa Juliana para que ela tenha um local específico para os alunos de medicina, assim como ela tem um local específico para os alunos de odonto, para os alunos de psicologia, para os alunos de enfermagem, mas ela não conseguiu abrir ainda um hospital para os alunos médicos atenderem a população. Então, o que foi que ela fez? Comprou uma parte lá de Santa Juliana para que os alunos tenham acesso. Então, quando você diz que não aceita estagiário, você está abrindo mão do seu tratamento, porque o médico que está te atendendo é residente. O psicólogo que está te assistindo é aluno. O enfermeiro que está te assistindo é aluno. Né? Na equipe, em qualquer área, vai ter um aluno para te atender. Quando você diz que não quer aluno, você está abrindo mão do tratamento como um todo. Porque quando eu coloco no prontuário que o paciente não aceita ser assistido por aluno, o médico que está acompanhando ele se afasta e vai ser um residente. Daí ele vai esperar o médico, né, chegar, o médico de fato chegar no plantão para ele ser atendido. E isso demora. Vai esperar o enfermeiro do plantão chegar para ele ser atendido. E isso demora. Né? Então, a gente tem que analisar um pouquinho melhor os fatos. Vocês, enquanto alunos, vocês vão passar por umas situações constrangedoras. Tá? Bem difíceis. Eu lembro que tinha um aluno meu que ele era muito bom em punção. Muito bom. O cara era fera. E a gente estava numa emergência de cirurgia, era emergência cirúrgica, o setor que a gente estava. Então, as pessoas chegavam lá para fazer o acesso para depois ir para a cirurgia. E aí tinha uma senhora que ninguém acertava o acesso dela. E para a cirurgia, a gente não é qualquer acesso, a gente precisa de um acesso calibroso. Então, é um 18, né, é um 16, é um abocate calibroso, é um 14. E aí, eu vendo aquela situação de longe, aí eu falei para ele, eu falei, fulano, vai lá, por favor, tenta o acesso. Se tu não conseguir, eu tento. Porque eu sou considerada uma pessoa que é muito boa de acesso, né? E aí, ele foi lá fazer o acesso. Quando ele chegou, ela viu que no jaleco, né, era aluno e falou que não queria aluno de jeito nenhum.
Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou. Daí eu fui, tentei 2 vezes e não consegui. Aí ele falou assim, professor, eu vou tirar o jaleco só pra ver. Daí ele tirou o jaleco, botou uma touca, aí na época não era pandemia, aí ele trocou a máscara, botou uma N95, aquela mais bicudinha assim, né? E foi lá, ele falou assim, é aqui que estão precisando de um acesso? Ela disse, é sim, pelo amor de Deus, faz o meu acesso que ninguém acerta. Daí ele foi lá e acertou de primeira. Pegou aquele acesso calibroso, maravilhoso, e ainda colocou o acesso bilateral, né? Que é um de um lado, o outro de outro. Vai que ela perde aquele, o outro já tava lá. Quando terminou, ela foi para a sala de cirurgia, fez a cirurgia, voltou, né, para os nossos cuidados. Quando passou o processo da anestesia, ele voltou lá, né, com o jalequinho da instituição, se apresentou e falou para ela que tinha feito o acesso dela. Ela falou assim, não, eu tenho certeza que não foi, porque os profissionais não acertaram, imagina um aluno. Aí falou assim, sim, sou eu, essa aqui é a minha assinatura. Aí ele botou aqui, ó, acadêmico fulano de tal, apontou pro jaleco, né, e na assinatura a gente coloca quem fez em cima do acesso. Aí ele aqui, ó, acadêmico fulano de tal. Fui eu que fiz, eu posso provar. Daí ela ficou assim, poxa vida, né? Como que a gente age, às vezes, achando que a pessoa não tem uma qualificação técnica porque ainda não terminou o curso, né? Então, assim, a gente passa por muito preconceito. Muito preconceito enquanto é aluno. E você tem a obrigatoriedade de se apresentar como aluno. Tem gente que fala assim, ah, professor, mas o fulano não disse que ele é aluno, mas o jaleco dele tá dizendo, o crachá dele tá dizendo. Né? Então não precisa ali... Tem que preparar o psicológico, né? Porque eu sou muito sentido, se me magoar. Não, tem alunos que saem chorando do campo e precisa se recompor e tudo mais. A gente escuta poucas e boas nesse mundo aí. Nessa terra de gigantes, a gente escuta muita coisa e passa por muita coisa, né? Mas é tranquilo, depois a gente tira de letra. Se assusta não, Krishna. Vocês vão ver muito assim, ó. As mães que têm criança levam pro hospital e falam assim, se furar mais de uma vez eu dou na cara. Se furar, vai matar minha criança? Estão matando meu filho lá dentro. Aquela coisa, né? Daí, quando é você furando a criança, que você domina a fisiologia, né? Que você domina tudo aquilo, que tem uma mãe querendo te bater, uma avó querendo puxar teus cabelos e um pai querendo te dar rasteira lá fora do hospital. Só porque tu tá exercendo a tua profissão. Professora, acho que eu ouvi muito assim, tu não acerta da primeira, tu tira, não fica furando não, eu digo muito isso pra quem vai me furar, porque ficar com a agulha trocando lá dentro dói. Quando a gente estiver fazendo farmacologia, a gente volta a conversar. Muda o conceito total. Quando a gente está do lado de quem faz, muda completamente o nosso conceito. É doído. Mas que bom, né? Dói. Mas o acesso dói, é uma agulha dentro da veia. Não tem como não doer. Então, quando eu me pergunto se vai doer, vai. Ora. Vai. Eu não posso mentir. Não, professor, não deixa não. Tem que furar e acertar. Se não acertar, pode tirar. Tá bom, quando a gente vai fazendo farmaco, aí tu vai furar o coleguinha, aí a gente vai ver como é que vai ser a tua conduta. O vaso, ele se comporta de maneira diferente de uma pessoa para outra. Às vezes não tem necessidade. Na primeira a gente pega o vaso e pronto. Às vezes eu tenho que retrair um pouquinho, né? Ou continuar empurrando o mandril mais um pouquinho. Então, assim, quando a gente aprende a técnica, a gente percebe que é necessário. Enquanto não aprende a técnica, a gente tem só essa sensação da carnificina, né? Ai, tá doendo, tira, troca. Então, vamos lá. Tem outro exemplo aqui de negligência, ó. Descuido com o material que foi coletado dos pacientes. Exemplo, foi coletado uma amostra para o histopatológico, para fazer ali, né, uma biópsia. E aí, no meio do caminho, o material simplesmente se perde, ou cai, o vidro quebra. Então, falta de atenção com o material coletado também é considerado negligência. Perder prontuário, perder exame, perder documento do paciente é considerado negligência. Documentação de um problema apresentado pelo paciente sem a intervenção pertinente também pode ser caracterizada como negligência. Então, o paciente entra na unidade, entrega todos os exames que o coitado tem, passou um ano para ser atendido, coletando um monte de exame, um monte de coisa, leva tudo numa pastinha, tudo organizado, o bichinho. Entrega lá para a enfermagem. Daqui 2 horas ninguém sabe onde é que foi parar essa pasta de documento dos pacientes. E ele fala, não, eu entreguei. E o coitado entregou todas as originais.
Daí a gente perde. Isso também é caracterizado como negligência. Vai ter que aparecer. Acho que negligência e imperícia. Imprudência já foi, negligência também, agora a gente chegou na imperícia. Imperícia é quando o profissional de enfermagem procede, tá? Sem a contentação exagerada de um paciente, agitando o paciente que está agitado e, consequentemente, resulta em alguma gangrena ou vai levar a amputação. Então, aqui, ó, na imperícia, é quando eu atuo fora da minha ossada profissional. Vamos lá. Realizar um procedimento técnico quando eu não tenho aptidão de executar uma tarefa a qual eu não possuo uma qualificação técnica. Exemplo, o acesso periférico é função do técnico de enfermagem, tá? Não é função do enfermeiro, é função do técnico de enfermagem. Agora, o enfermeiro que se preze tem que saber funcionar. Um médico que se preze tem que saber funcionar. Tá? Mas não é a atribuição dessas duas especialidades. Qual é a atribuição do enfermeiro? A atribuição do enfermeiro é passar um catéter de inserção periférica, que é um acesso mais difícil. Então, é aquele acesso no pescoço, é aquele acesso na veia braquial, nas veias mais profundas, né? Porque as superficiais ficam para os técnicos de enfermagem. E aí tem uma galera técnica em enfermagem que domina essa prática como ninguém. Então, quando o paciente está com acesso ali muito difícil, ela sabe como fazer. Então, ela executa essa técnica, mas ela não tem habilidade dentro do seu perfil profissional. A mesma coisa acontece quando eu indico medicação para alguém. Por exemplo, tá lá a fulana com pedra na vesícula em crise. Tá com uma crise absurda, tá doendo muito, né? Tá bolando no chão. Eu sei que o tramal resolve esse tipo de dor aguda, rapidinho. Daí eu administro nessa paciente um tramal ou indico para ela utilizar o tramal. Isso é exercício ilegal da profissão, é imperícia, porque eu não tenho aptidão para isso. Eu não posso prescrever enquanto profissional de enfermagem. Tá? Então, a gente tem que trabalhar dentro da nossa ossada, dentro do nosso perfil profissional. E tem muito técnico de enfermagem que domina o procedimento do profissional enfermeiro de maneira mais assertiva, até melhor, com maior qualidade. Só que dentro do teu corém existem os procedimentos que você pode executar. E dentro do corém do enfermeiro existem os procedimentos que ele pode executar. Enquanto tá dando certo, é tapinha nas costas e elevando o teu ego, dizendo que você é sensacional. Nossa, mas o Eduardo aqui, quando ele tá no plantão, menino, ninguém fica sem acesso não. O cara faz acesso até na jugular. Faz acesso na cefálica, faz acesso na pediosa, né, que são algumas veias mais difíceis ali. Só que o Eduardo é técnico. E aí, no dia que der uma complicação, o Eduardo vai se ferrar no conselho de ética, porque ele vai sofrer ali uma penalização por estar cometendo uma imperícia, que é quando ele não tem, né, a aptidão técnica para executar aquela intervenção. A mesma coisa com o enfermeiro que intuba, né? Aqui em Rio Branco aconteceu uma situação interessante. Um médico não estava conseguindo entubar o paciente, e aí o técnico de enfermagem falou assim, ó, eu sei. E aí o médico falou assim, então entuba. Aí ele foi lá e passou o tubo, né, direitinho, deixou o paciente ciclando, respirando através do tubo. E aí o médico falou para ele, então prescreve. Olha a situação que ele se colocou. E aí esse profissional ia sair da unidade algemado, né, preso. E aí, o que foi que a enfermagem fez? Fez um cordão abraçando a instituição que a gente estava trabalhando, que nesse caso era o PS, né? Porque isso aconteceu dentro da ambulância do SAMU. Então, a gente fez um cordão lá para que aquele profissional ele não fosse rechaçado, mas ele respondeu o processo de imperícia, que é quando ele executa um procedimento a qual ele não tem aptidão. E essa aptidão não significa que ele não saiba fazer. A aptidão significa que ele não tem a legalização para executar. Tá bem? Por exemplo, você é aluno do curso técnico de enfermagem. Você não pode trabalhar num hospital como técnico de enfermagem, você ainda é aluno, então você não pode. Se você faz isso, você está incorrendo com a imperícia. Ah, professora, mas eu tenho uma pessoa que fica responsável por mim lá dentro, é como se fosse um estágio.
Como que o Conselho de Ética vê isso? Como absurdo. Antes, era possível. Você conhecia alguém, minha mãe trabalha lá no PS, então eu vou para lá para me pegar a rotina do plantão. E aí você ficava lá e executava um procedimento ou outro e tinha ali um profissional habilitado para fazer isso com você. Só que, o que acontece? Você está incorrendo no princípio da imperícia e o profissional que te acompanha está sendo negligente, porque você só pode ir para a condição hospitalar na condição de aluno com um preceptor da instituição te acompanhando. Tá? Então, você não vai para lá nem com um preceptor que trabalha na unidade. Hoje em dia está assim. Eu trabalho no CTEAC e sou funcionária do Hospital da Criança. Então, eu não posso acompanhar os alunos do CTEAC no Hospital da Criança, porque lá, teoricamente, é a minha casa, né? É onde eu atuo. E em casa a gente tende a ficar mais à vontade e é onde os erros acontecem. Então, eu, enquanto trabalhando no Hospital da Criança, eu tenho que acompanhar aluno em outra instituição, tá? A política de acompanhamento de aluno mudou completamente. Então, hoje em dia, você precisa de um enfermeiro que não seja da unidade para acompanhar aqueles alunos. Fica a dedicação exclusiva dos alunos. Ele não divide essa atenção com mais ninguém. Tá? Então, se você pegar aí um preceptor que trabalha na unidade, pede para trocar. Tá? Porque é passivo de erro. A gente erra. Né? Porque não tem como estar te observando. Recentemente, eu fiz um curso caro. Aí eu fui para o estágio, né? Não desmerecendo, desqualificando o trabalho do técnico, até porque eu trabalho como técnico de enfermagem, né? Ensinando o técnico de enfermagem. Só que eu paguei um curso a nível de enfermeira. Então eu tinha que aprender, né, a executar aquela prática do curso na atribuição de enfermeiro, porque é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer o trabalho do técnico. Eu vou fazer o trabalho do enfermeiro. O trabalho do técnico, quem vai fazer é o técnico que se especializa naquela área também, que tinha um monte de técnicos de enfermagem se especializando na mesma área que eu. E aí ele ia aprender a executar a prática das intervenções do cotidiano dele. E eu, enquanto enfermeira, iria aprender as práticas do meu cotidiano enquanto enfermeira. Isso não aconteceu, porque a enfermeira, a professora, era a mesma enfermeira da unidade. Então eu fiquei lá perdida, porque ela não tinha tempo de me passar o serviço de enfermagem. Sabe quem foi que ficou me acompanhando no meu estágio dessa qualificação profissional? Foram os técnicos de enfermagem. Aprendi pra caramba, mas eu não fui pra lá pra isso. E aí, quando acabou o curso, tem uma avaliação, né, que a gente faz. Aí eu coloquei lá que eu não tinha gostado, não, porque eu não tinha pego a rotina como enfermeira, eu tinha pego a rotina como técnica de enfermagem. E estava incoerente com o meu perfil profissional. Porque eu não ia atuar, né, dessa forma. Estava incoerente com o valor que foi cobrado por eu ser enfermeira, pela prática que eu aprendi no curso. E aí eles falaram que era para eu ir outra semana para ficar lá só observando. Falei, não, gente, eu tive um tempo para aprender, e foi esse, né? E aí peguei, sabe aquele tipo de certificado que tu pega em gaveta? Foi isso que aconteceu, né? E eu uma profissional que já atua aí na área, que era para ter menos receio com relação a isso. Então, às vezes, se você pega um profissional que trabalha na unidade que você tá para você ser preparado, para você ser capacitado, você sai aí com um déficit de aprendizado. Então, o legal, né, o que é defendido hoje pelo CEP, é que o enfermeiro preceptor, ele não seja o mesmo enfermeiro da unidade, tá? A gente não faz mais isso. Eu tenho aqui um exemplo para vocês. Técnico de enfermagem que realiza passagem de sonda vesical de demora. É aquela sonda que a gente passa na uretra para a pessoa fazer xixi, né? Então, vamos lá. Ele passa, né, essa sonda. Só que essa sonda é a atribuição do enfermeiro. Então, ele está atuando de maneira negligente. Ele conhece a prática, ele sabe passar, mas ele não é habilitado para passar no registro profissional dele. Um outro exemplo, um enfermeiro que realiza a passagem de um catéter venoso central num paciente sem possuir o conhecimento técnico para isso, né? Porque geralmente a passagem do catéter central é função do médico. Tem o catéter central de inserção periférica, esse é a atribuição do enfermeiro. Mas para o enfermeiro passar, precisa fazer um curso, uma capacitação, uma atualização, tá? Que está chegando no Acre, chegou no Acre em 2018, mais ou menos. Pouquíssimos enfermeiros têm, né? Alguns não têm ainda esse curso.
Então, vamos lá. A imperícia profissional da enfermagem, ela procede na condenação exagerada, tá? Quando a gente atua... foi o primeiro que eu li para vocês. É quando eu faço uma atenção exagerada, por exemplo, quando o paciente está muito agitado. E a gente tem pacientes ali psiquiátricos ou paciente que está sob o uso de alguma medicação ou entorpecente, que acaba ali alterando o estado neurológico desse paciente, ele fica agitado. Então, eu vou lá e contenho esse paciente, né? Não é muito utilizado, tá? Essa prática não é muito utilizada nos hospitais, mas existem situações que ela é necessária. Então, a gente faz a contenção, mas essa contenção não pode ser muito forte, ao ponto de interromper a circulação do paciente, causando gangrena, né? Uma dificuldade ali na circulação. E acontece, às vezes, até do paciente ser amputado. Isso acontecia muito, né, com os judeus lá, quando eles estavam sob a ação lá da linha de pesquisa do Hitler, né, que ele utilizava muitos judeus para pesquisa clínica. Então, tudo que ele queria desenvolver ali na saúde para o povo alemão, ele fazia a aplicabilidade, o teste clínico, ele fazia nos judeus. Então, isso aconteceu lá muitas vezes, né? Continha o paciente para que ele não gritasse, não corresse, deixasse o procedimento acontecer. E aí, essa contenção era tão forte que o paciente ele tinha gangrena, morte tecidual, e ele perdia o membro, né? O membro tinha que ser amputado. Então, isso também é imperícia. Quando ocorre a constatação de um óbito, tá, pela equipe de enfermagem, é considerada imperícia, porque legalmente os profissionais de enfermagem não são habilitados para realizar a constatação. Então, vamos lá. Você da enfermagem não pode dizer que o paciente está morto. Tu chegou, o paciente está duro, roxo, é óbvio que ele morreu, assim, sem sinais vitais, durinho da Silva, roxinho, morreu. Você, enquanto profissional de enfermagem, não pode atestar óbito. Então, você fala assim, ó, que tá suspeito, sugestivo de óbito, que precisa de uma avaliação médica. Gente, que doideira. Então, os médicos vão lá, vão fazer uma avaliação e somente ele pode constatar óbito, assim como somente ele pode constatar uma parada cardiorrespiratória. O que o enfermeiro fala? Ausência de sinais vitais. Ele não fala óbito, tá? Então, você, enquanto enfermagem, muito cuidado, porque você não atesta óbito. Então, não pode dizer que a pessoa morreu, embora ela esteja morta. Ah, mas eu tô passando na rua, o cara tá caído lá, levou um tiro e tá sem sinais vitais. Ele tá morto. Qualquer outra pessoa pode dizer que ele tá morto. Você que é da área da saúde, não. Tá? Você vai ligar pro SAMU, vai falar assim, a pessoa tá sem sinais vitais. Aí, quem tá lá do outro lado da linha vai te encaminhar o que você pode fazer, né? Vai avaliar lá, verifica o pulso e não sei o que, não sei o que. Aí, no final, ele falou assim, realmente não tem pulsação, não tem sinais vitais, então o paciente evoluiu para óbito. É um médico do outro lado determinando que o paciente evoluiu para óbito. A enfermagem não pode, tá? Se a gente faz isso, a gente está cometendo o erro aqui da imperícia. E é só o que a gente vê, né, nos hospitais. Aí a gente volta para a situação que foi colocada aqui, acho que foi na aula de ontem, que a menina falou que a família ficou sabendo depois, né, que o paciente tinha evoluído a óbito. Muita gente já sabia, menos a família. Então, assim, é porque, né, alguém vazou com a informação. E esse alguém, geralmente, é alguém que está mais próximo do paciente. Quem é que está próximo do paciente 24 horas? É a enfermagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode repassar nenhum tipo de informação, principalmente se for relacionada a óbito, porque isso só quem faz é o médico, tá? A enfermagem não faz isso. Ou quando a gente faz uma orientação falha, tá? Para um diabético em relação ao cuidado ali com a ferida que ele tenha no pé, por exemplo, e isso desencadeia num trauma que pode significar ali uma complicação ou uma dimensão gravíssima, tá? Que é quando a doença complica ali ao máximo. Se você é profissional da enfermagem e não está conseguindo fechar uma lesão, você tem que encaminhar, né, para o enfermeiro especializado, que é um enfermeiro aí da área da estomoterapia. É um estomoterapeuta, ele trabalha só com feridas e ostomias. Conceito aqui de imperícia, imprudência ou negligência, para a gente fazer um bate-volta aqui rapidinho. Alternativa A, deixar uma criança sozinha atravessar a rua que está sendo movimentada, né? Uma via movimentada. Isso é imperícia, imprudência ou negligência? Total, né? Imprudência.
Pilotar um avião sem nunca ter entrado numa cabine ou um simulador de voo. Teve um aluno que respondeu que era burrice. É uma imprudência. Ó, quando eu executo algo que eu não tenho habilidade, é imperícia. Né? A imperícia. Aí a terceira, ultrapassa uma faixa dupla, né? Quando tem ali na estrada. Tem faixa dupla. A faixa dupla a gente sabe que não pode ser ultrapassada. Daí mesmo assim eu ultrapasso. Imprudência. Eu fui imprudente. Eu sabia que eu não podia fazer, mas mesmo assim eu fiz. Né? Por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho. É imprudência ao trânsito. Tá? É imprudência. Negligência, né? É quando eu vou ali, eu deixo, por minha falta de atenção, uma pessoa, ela é exposta ao risco. Por exemplo, aqui uma criança sozinha atravessando a rua. Quando eu deixo uma criança sozinha dentro do carro no estacionamento do supermercado, né? Isso é considerado ali uma negligência. Eu negligenciei com a minha função enquanto cuidadora. E a imperícia é quando eu executo uma atribuição que eu não tenho capacidade de executar. Eu não tenho uma preparação técnica, uma preparação científica para eu executar aquilo. Né? Eu não estudei para tal feito. E era isso que eu gostaria que os profissionais da área da saúde, principalmente os da enfermagem, tivessem muita atenção, porque eu só vejo profissional da enfermagem querendo ser médico, no quesito prescrever. Era para estar fazendo medicina. Não enfermagem, porque o profissional hoje apto a prescrever é o profissional médico. Se você gosta de indicar terapia medicamentosa para as pessoas, você está no curso errado. A enfermagem é terapia do cuidado. É diferente. Tá, Shirliane. Tá lá na parte de todos os artigos que estão lá dentro. Os artigos dos direitos, dos deveres. Tá tudo lá dentro. Eu só trago pra gente comentar, pra gente entender. Porque do contrário, a gente fica lendo um monte de artigo e se perde todinho. Né? Amanhã, por exemplo, eu vou trazer os direitos do profissional. A gente vai ficar lendo artigo, a gente fica meio tonto. Mas aí quando eu separo e trago com material assim, mais amplo, a gente tem uma noção ali de saber. Então, por exemplo, o artigo 82 fala que você agiu de maneira negligente. Tá, mas o que é negligência? Né? Em caso de negligência, o profissional responderá ao crime com uma sanção, né, uma penalização de 2 a 3 meses de cadeia. Mas o que é negligência? Então, a gente tem que aprender a fragmentar, a separar tudo isso. Tá? Porque quando você tiver contato íntimo com essa palavra, você sabe o que ela significa. Porque muitas vezes a gente fala assim, negligência médica, negligência da enfermagem, mas não sabe nem o que a palavra significa. Então, vamos lá. Perigo da ingenuidade ética, quando eu não sei do meu código de ética. Qual é o perigo que tem? Fiz porque mandaram, não sabia que não podia ser feito e eu recebo ordens. Não é assim que a banda toca. Ontem, quando a gente estava falando de aborto, alguém levantou uma questão assim. Mas se o local que eu trabalho me demitir por isso? Entraria aqui, ó. Eu fiz porque eu recebo ordens, né? Não, quando a gente sabe dos nossos direitos e dos nossos deveres, né, a gente tem a quem recorrer, que é o Conselho de Ética do hospital, ou até mesmo, né, o Conselho Jurídico do nosso COREM, do nosso COFEM, que é o conselho que regulamenta o exercício da nossa profissão. Foi ele que criou o CEP. Né? Então, a gente tem sempre a quem recorrer. Agora, quando eu não sei quais são as minhas funções, eu fico aqui, ó, à mercê desse tipo de situação. Mas o enfermeiro mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O médico mandou. Né? Então, a gente não sabe da nossa função enquanto técnico de enfermagem, a gente fica à mercê das ordens e cometendo imprudência, negligência e imperícia à torta e à direita por ingenuidade ética, ou seja, falta de conhecimento com o seu código de ética que regulamenta a sua profissão. E aí, quando você chega lá no COREM, ele fala o seguinte, você deveria saber. Se você não conhece seu código de ética, então você não deveria estar executando a atribuição.
né? Você não deveria estar trabalhando. Você realmente não tem embasamento teórico para estar atuando. Então, a gente está, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, o conselho que eu dou para vocês é estudem o código de ética. Quando vocês estiverem com dúvida em alguma situação, recorra à coordenação do curso de vocês, no caso da escola. Recorre à coordenação do curso, a coordenadora é enfermeira, então ela domina também essa prática na assistência. Recorre à administração do hospital, caso você já esteja trabalhando. Ou recorra ao nosso conselho, que é o Corém, tá? O Corém lá é aberto para a população, tem os canais de atendimento, telefone, e-mail e presencial. Agora, na pandemia, a gente resolve mais via e-mail ou via telefone. Aqui, ó. Na situação ainda relacionada ao trabalho de ontem que a gente fez, né? A gente estava trabalhando essa questão ontem, a questão do aborto. Então, aqui a gente tem os defensores da vida, né? Aqui representado por essas pessoas que se dizem pró-vida, que estão geralmente ligadas a um contexto religioso. E nós temos aqui o serviço da medicina, né? E o serviço da enfermagem, que estamos sempre, né, com o lado contrário da situação. A gente vê o óbito, a gente vê a taxa de mortalidade de mulheres, né, que cometeram um aborto de maneira insegura e que evoluíram a óbito porque não puderam receber a assistência devida. Então, é uma negligência do Estado para com essas mulheres. A legalização do aborto prevê, né, uma assistência mais igualitária para todos, independente do que levou essa pessoa para lá. Vamos lá. A pessoa cometeu um aborto, teoricamente ela não tem direito de ser assistida porque ela cometeu um crime. Daí a pessoa levou um tiro assaltando. Estava assaltando e levou um tiro, o policial deu um tiro nele. Ele vai ser atendido, normal. Os dois cometeram um crime. Por que só a mulher não pode ser levada para o serviço de atendimento para receber a assistência que ela merecia ter recebido, embora que depois ela tenha que pagar pelo crime que ela cometeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a analisar melhor alguns fatos, a começar a se posicionar e começar a dividir, né? Quando o paciente entra na unidade, para você ele é um paciente, não interessa o que ele fez. Tá? A gente tem que aprender a separar. Embora que o que ele tenha feito vá de encontro ao seu posicionamento moral e ético. Mas a gente tem que aprender a separar e atender ele da mesma forma. Tá? É um paciente. Eu lembro que eu estava na assistência uma certa vez e chegou um rapaz que foi linchado na rua. E aí, como ele foi linchado, eu não quis saber o motivo, né? E aí, prestei toda a assistência ali na intercorrência geral e depois, quando estabilizou tudo, eu peguei o prontuário. Fui tentar entender o prontuário, porque na emergência primeiro a gente presta assistência, depois a gente anota, né? Daí eu fui anotar lá tudo que tinha sido feito com ele, como ele havia chegado, o que eu observei enquanto enfermeira e qual foi a minha conduta para melhorar o estado, né, geral do paciente. E aí ele foi linchado na rua porque ele foi pego molestando uma criança, na época acho que tinha 5, 6 anos de idade. Então assim, naquela hora, né, subiu ali uma certa repulsa enquanto ser humano. Mas quando eu estava à frente da assistência, eu não podia negligenciar com esse paciente. Eu não podia cometer imperícia com esse paciente e eu não podia cometer imprudência com esse paciente. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né, são algumas das experiências que a gente tem e a forma como a gente deve se portar. Professora, mas eu não quero atender essa pessoa. Tá? Eu acho que eu não consigo. Eu vou acabar fazendo alguma coisa que vai me desqualificar enquanto profissional. Então, você tem o direito de chamar outro profissional para atender. Tá? Você não pode deixar essa pessoa sem assistência. Quando você passa o caso para um colega, você já está prestando assistência. Você não é obrigado. Tá? Mas, se só tiver você na unidade e você não prestar assistência, aí isso é omissão de socorro, é negligência. Fechou? Fechou. Alguém tem alguma dúvida relacionada a esses 3 quesitos? Posso jogar na prova sem... Professora, eu tenho uma dúvida em relação aos trabalhos que foi passado. Eu só passei um. É pra gente fazer e entregar a apostila junto com aquela atividade do slide. Olha só.
a gente vai passar 3 atividades no todo. Tem uma que está na última página da apostila. Aí daí eu falei o seguinte, quem quiser antecipar, tá? Já quiser ir fazendo, lendo a apostila e resolvendo, pode fazer. O prazo para me entregar é até o dia 5. Aquela da apostila é uma abordagem mais completa, então você precisa ter todas as aulas para você conseguir resolver. Agora, tem uma galera autodidata que gosta de ler, de interpretar o texto e fazer sozinho. Essa galera tá liberada para fazer e eu estou aceitando. Mas o prazo geral é dia 5 para todas as atividades. A atividade que eu passei até agora foi a atividade do aborto. Você pode entregar essa atividade também no dia 5. Tá? E aí, o que eu quero? Que você fundamente a sua resposta sobre se você é a favor ou se você é contra naquele caso lá que a gente estava analisando, tá? Isso pode ser entregue, Jennifer, via WhatsApp, tá? Como você sempre vem fazendo aí, tira uma foto do trabalho e me encaminha. Ou você pode digitalizar, que eu amo quando vem um trabalho digitalizado, é uma coisa linda. Mas tem pessoas que não têm condições de fazer assim, então elas tiram foto do caderno e me encaminham. A única coisa que eu peço é que, por favor, seja encaminhado via PDF, porque é muito mais fácil para eu guardar como documento. Se você não tiver condições de encaminhar, tudo bem, eu transformo aqui, tá? Não tem problema para mim. Eu posso. Só que o que está acontecendo é que alguns alunos não estão colocando o nome completo e a turma. Por exemplo, aluno fulano de tal, ele está pagando matéria na 46 ou na 47. Aí ele ia lá dar 35. Aí ele coloca lá que ele é da 35. Para mim, nessa matéria, ele não é da 35. Ou ele é da 46, ou ele é da 47. O que ele está fazendo aqui não me interessa. Tá? Então, o que eu quero aqui... Aquela pergunta que está no slide, ela é a atividade que eu passei. Atividade de ontem. Tá, Deglele? É a atividade de ontem que eu passei. A da apostila eu ainda não passei. Eu só falei que se você já quiser ir fazendo para ganhar tempo, você já pode fazer. Tá? Mas o prazo de entrega para as 3 atividades, né? Das 3 eu só passei uma. O prazo de entrega é dia 5. Oi? Professora, vai ter 3 trabalhos e a prova, então. E a prova. 3 pontos de atividade e a prova. Entregou as atividades, já tem presença. Entregou a prova, tem nota. Não entregou a prova, né? Vai direto para a segunda chamada, só que a segunda chamada deve ser solicitada na instituição. Então, o aluno que não entrega a prova automaticamente fica sem nota. Mais alguma dúvida? Fala, Luiz. Tu ligou o microfone aí umas 2 vezes e não falou. Calma aí, Luísa, que eu perdi tua pergunta. Vou ler. Sem querer. Só, Luiz. Até agora só tem atividade que eu passei ontem, tá? A da apostila é se você quiser ganhar tempo. Aí você já vai fazendo. Porque tem uma galera que não tem muito tempo, né? Então, quanto mais cedo eu mando a atividade, melhor para eles. Professora, a atividade da apostila fala também para abordar sobre o aborto, né? Aí a gente é a mesma? Não, ali já é uma visão geral, entendeu? Aquele do aborto que eu passei no slide é uma questão específica. É aquele caso, entendeu? Naquele caso, você participaria ou não? Entendi. Lá na apostila já é uma questão mais ampla. Você faria. Aí lá na apostila só dizer sim ou não, entendeu? Entendi. Pode falar, Wine. Entendi. Wine. Acho que é Wine. 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 Não, professora, então é só o trabalho é só sobre se você é a favor ou exatamente. contra. E aí se você é a favor, naquele caso em específico, tá, Wine? Aquele caso lá da menina de 10 anos. Se você é a favor. Aí você é a favor, né? Digamos que você é a favor. Por que que você é a favor? Ontem eu recebi um trabalho que eu li ele umas 3 vezes. O trabalho estava muito endossado numa questão bíblica, assim. A pessoa colocou citações bíblicas, então ela fundamentou a resposta dela, né, dentro do conhecimento teológico. Também é uma forma de fundamentar. Já uma outra pessoa fundamentou a resposta dentro do conhecimento científico. Achei muito legal, assim. Então tem uma abordagem pessoal por trás muito interessante. Muito bom, professor, então. Muito obrigado.
Será que é esses Na trabalhos verdade, eu todos? só quero saber sua opinião, que eu sou uma pessoa curiosa. Porque o que a gente quer é estimular o aluno, né, a ter um poder de voz, uma representação legal, observando todos os lados, o lado do paciente, o seu lado profissional, o seu código de ética. Então, é uma decisão mais assertiva. Quando a gente começa a entender um pouco melhor, a gente tende a mudar um pouquinho de opinião ou a fundamentar a nossa opinião. Sabe aquela história? Conhece a verdade te liberta? Exatamente, é isso que a gente busca aqui, né? Quando um aluno ele entra em confronto com alguma questão pessoal. É verdade. Esse trabalho aí, ele ia ser bem uma apresentação. Geralmente eu sala, faço hein, debate, professora? é muito legal, Sheila. E às vezes eu divido a sala assim, ó. Por exemplo, grupo A e grupo B. O grupo A é a favor, independente dele ser a favor ou contra. Ele vai ser a favor. E o grupo B é contra. Aí eu quero que a pessoa levante ali, né, situações do porquê que ela é a favor e a outra pessoa levante situações do porquê que ela é contra. Então vira aquela coisa do debate, é um júri popular, é muito legal. Mas infelizmente agora não tem como fazer. Oi. Professora, mas esse trabalho do aborto, ele não é baseado na história da menina de 10 anos, não, né? Não, o da apostila é geral, geral, é uma né? visão geral, tá? Aquele lá que eu quero saber a opinião de vocês, que vale 1 ponto, é o caso da menina de 10 anos. É um estudo de caso. A gente está estudando aquele caso e eu quero a tua opinião sobre aquele caso, se você é a favor ou contra. Entendi. Professora, essa menina de 10 anos foi aqui, não foi? Isso que Aconteceu também um muito parecido aqui, mas esse caso em questão, a gente está estudando, aconteceu no Espírito Santo, mas a menina teve que viajar para o Recife para ela ter o direito dela garantido, porque os profissionais lá do Espírito Santo não aceitaram. Porque no dia que eu tava na maternidade, chegou uma menina lá bem novinha e já tinha passado o caso dela no jornal. E ela é da mesma idade e ela tava grávida, ela tava com 8 meses já. Muito parecido e acontece sempre, tá? Muitos deles nem ganham as mídias, que eu acho desnecessário ganhar a mídia, tá? Não acho legal. Alguns deles ganham a mídia ali, a gente toma conhecimento. Mas quando a gente tá na assistência direta, a gente sabe de muitos outros que as pessoas nunca ouviram ou não ouvirão falar. Tava ela, o irmão dela e uma mulher da assistência social lá ajudando ela, apoiando ela. Eu olhava assim pra ela, eu via a carinha dela, falei, meu Deus, tão novinha. Na maternidade, passou a por gente isso. observa muito. E o maior índice de vulnerabilidade é a criança e a adolescente. Tem as mulheres adultas já, que passam por essa situação, mas não é tão comum quanto o vulnerável, né? O estupro de vulnerável. Sabrina tá tão participativa hoje. Porque é uma área que eu gosto, assim, se for pra mim trabalhar, a área que eu quero trabalhar na maternidade. Ainda bem que alguém gosta, né? Tem que ter um profissional que goste. Alguém tá perguntando aqui quantas horas para fazer a prova. São 24 horas. Geralmente eu encaminho, a prova vai ser dia 6, né? Eu encaminho a prova no dia 5, aí você tem até o dia 6, às 22 horas para me devolver. Mais alguma pergunta? Cri, cri. Então era isso, galera. Por hoje é só. Tenham todos uma boa noite.